Já pararam para pensar como é que um evento que aconteceu há mais de 200 anos, lá em França, moldou o mundo em que vivemos hoje? Pode parecer estranho, mas é verdade. A Revolução Francesa foi, uau, uma das maiores transformações da história. E as suas ideias de liberdade e de direitos continuam por todo o lado. Vamos perceber direitinho como é que tudo isto aconteceu. Imaginem só um jogo, mas com as regras mais injustas de sempre. Um grupinho muito pequeno começa logo com todos os pontos, todos os privilégios, e a grande, grande maioria, bem, essa tem de trabalhar para eles, sem sequer poder dizer nada. Parece péssimo, não é? Pois era mais ou menos assim que a França funcionava antes de 1789. Ok, então, para percebermos bem esta história, vamos seguir um roteiro simples. Primeiro, vamos espreitar como era o mundo antes da Revolução. Depois, vamos descobrir a grande ideia que mudou tudo, os direitos para todos. A seguir, vemos como é que eles montaram um novo modelo de governo. E, por fim, como a sociedade mudou por completo e como esta revolução acabou por inspirar o mundo inteiro. Muito bem, vamos lá começar. Ponto número 1. O mundo antes da Revolução. Para percebermos o porquê de tudo ter acontecido, temos de ver como era este reino de pura desigualdade. O sistema que existia em França chamava-se monarquia absoluta. E o que é que isto significa? Basicamente, o rei tinha poder total, absoluto. O que ele dizia era lei. Ponto final. Ele não tinha de dar satisfações a ninguém, era quase como se o país inteiro fosse propriedade dele. Ora bem, a sociedade francesa estava dividida em três grupos, os chamados Estados. E o contraste era brutal. Os dos primeiros, o clero e a nobreza, eram uma parte pequenina da população, mas tinham quase todas as terras e, o melhor de tudo para eles, não pagavam impostos. Já o terceiro estado, que era bom, toda a gente, não tinha privilégio nenhum e ainda por cima pagava todos os impostos. E era com esse dinheiro que se sustentava todo o luxo do rei e da corte. Claro que esta situação, esta injustiça toda, juntamente com fome e falta de dinheiro, chegou a um ponto em que não dava mais. E o momento em que tudo rebentou foi a tomada da prisão da Bastilha. Foi como se o povo dissesse em uníssono: basta, acabou, não aceitamos mais isto. E esse foi o grande símbolo da revolta. Mas atenção, a revolução não queria só trocar um rei por outro. O objetivo era muito maior. Era mudar as regras do jogo para sempre. E fizeram-no com uma ideia que para a época era absolutamente revolucionária. O que nos leva ao nosso segundo ponto, a grande ideia, direitos para todos. Foi aqui que se passou de súbdito a cidadão. E no centro de tudo está esta frase: os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Hoje para nós isto soa normal, não é? Mas naquela altura foi uma autêntica bomba. Significava que os direitos não eram um presente do rei, eram algo que nascia connosco, simplesmente por sermos humanos. E que ninguém, nem mesmo o rei, estava acima da lei. E isto criou um conceito completamente novo. As pessoas deixaram de ser súbditos, cuja única função era obedecer, passaram a ser cidadãos. Ou seja, um indivíduo que tem direitos, mas também deveres e que participa ativamente na vida do seu país. É uma mudança de mentalidade gigantesca. Então, que direitos novos eram estes? Primeiro, a ideia fundamental de que o poder de governar pertence ao povo e não vem de um rei. Depois, garantiram liberdades que hoje parecem básicas, como a liberdade de expressão e de religião. E, super importante, a garantia de uma lei justa para todos. Ninguém podia ser castigado sem que existisse uma lei clara a proibir o que fez. Ok, as ideias eram ótimas, mas como é que se garantia que não aparecia outro tirano para tomar o poder todo outra vez? A solução foi criar uma estrutura de governo completamente nova. E é isso que vamos ver no nosso terceiro ponto. Um novo modelo de governo, baseado no equilíbrio de poder. A grande solução, inspirada num filósofo chamado Montesquieu, foi simples e genial. Dividir o poder em três ramos. Temos o poder legislativo, que é quem faz as leis, depois o poder executivo, que é quem aplica essas leis no dia-a-dia, e, finalmente, o poder judiciário, que interpreta as leis e garante que a justiça é feita. E a parte genial é esta: cada um destes ramos fiscaliza os outros. É o famoso sistema de checks and balances, ou pesos e contrapesos. Pensem nisto como uma equipa. Nenhum jogador pode dominar o jogo sozinho. Todos se vigiam uns aos outros para garantir que ninguém faz batota. E é isto que impede que uma pessoa ou um grupo acumule poder a mais. Mas as mudanças não foram só na política de todo. Elas tiveram um impacto direto na vida do dia-a-dia das pessoas. E isso leva-nos ao nosso quarto ponto. A sociedade é transformada. Vamos ver como.
Aquela antiga pirâmide social foi completamente virada do avesso. O feudalismo, aquele sistema medieval em que os camponeses tinham de servir os senhores, acabou. E quem é que subiu na vida? A burguesia. Estamos a falar de comerciantes, médicos, advogados, pessoas cujo poder vinha do dinheiro e do mérito, e não de um título de nobreza. E outra grande mudança. O Estado tornou-se laico, ou seja, separou-se da Igreja, o que garantiu a liberdade religiosa para toda a gente. A Revolução trouxe também coisas super práticas que mudaram mesmo o cotidiano. Por exemplo, educação pública, a ideia de que o Estado devia garantir escolas para formar cidadãos mais conscientes. Criaram também um conjunto de leis único para todo o país, o famoso Código Napoleónico, para que as regras fossem iguais para todos. E até algo que usamos todos os dias, o sistema métrico. E um metro é um exemplo perfeito da mentalidade da Revolução. Antes, cada região tinha as suas próprias medidas, era uma confusão. Eles pensaram, não, vamos criar um padrão universal baseado na ciência e definiram o metro a partir do tamanho do nosso planeta. Foi uma forma de organizar o mundo com base na lógica e na razão, em vez de se basearem em tradições antigas. Claro que umas ideias tão poderosas como estas não podiam ficar fechadas só em França. E foi exatamente isso que aconteceu. Vamos então para a nossa última parte, o legado atravessa fronteiras, para vermos como tudo isto se tornou uma inspiração global. A faísca que começou em França acabou por incendiar o mundo. Por exemplo, inspirou a Revolução Haitiana, que foi a primeira e única revolta de escravos na história que teve sucesso, deu força aos movimentos de independência na América Latina e alimentou as lutas pela democracia por toda a Europa ao longo do século XIX. E, na verdade, a base para os direitos humanos internacionais que temos hoje foi construída sobre os alicerces destas ideias. E isto alterou por completo o mapa do mundo. Antigamente, a lealdade das pessoas era para com um rei, um imperador, um império. A Revolução ajudou a criar o modelo do Estado-nação, que é o que conhecemos hoje. Um país definido por uma cultura, uma língua e leis partilhadas por todos os seus cidadãos. Foi uma forma totalmente nova de organizar o poder. E tudo isto nos leva a uma última questão para pensarmos. A luta pela liberdade e pela igualdade, as grandes bandeiras da Revolução Francesa, já terminou? A verdade é que não. Estes ideais continuam a inspirar debates e movimentos por justiça em todo o mundo, o que prova que este legado, mesmo com mais de 200 anos, continua, bem, mais vivo do que nunca.